Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz, da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Joana Barbosa é atriz, palhaça, mãe, pesquisadora, doutoranda em artes cênicas pela ECA USP, mestre em artes cênicas também pela ECA USP e fundadora da Casa 11 em São Paulo e do Grupo Laje. Olá, Joana. Bom dia. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com você. Estou muito feliz da gente poder compartilhar esse podcast, fazer essas perguntas para você. É muito rico para mim também. Queria dizer, primeiro, que eu te acho linda. Eu adoro quando você abre a câmera e a gente se vê. E eu vejo o seu quarto e as coisas que tem aí, sua família. É sempre muito gostoso assistir você e ouvir você. Por isso eu estou muito feliz de poder estar aqui trocando essas ideias com você e fazendo essas perguntas também. Então, muito obrigada por compartilhar comigo. Oi, Bianca, tudo bem, minha querida? Eu também estou muito feliz de estar aqui com você. É uma grande alegria ser entrevistada por você. Temos algo, além de muitas coisas em comum, nós compartilhamos o mesmo orientador, o querido professor Eduardo Coutinho. E eu estou muito feliz com esse projeto, estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Legal, Joana. Então, para a gente começar, queria que você falasse um pouquinho quem você é. Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Porque nós somos tão múltiplas, né? Para entender quem somos de fato numa frase, mas eu vou tentar resumir qual é a minha essência, tá? Bom, eu sou atriz, mãe, palhaça, professora, diretora teatral. Sou sócia fundadora da Casa 11, que é uma escola que oferece formação em palhaçaria em São Paulo. Acabei de entrar no programa da pós-graduação, começando a minha pesquisa de doutorado também, sob a orientação do professor Eduardo Coutinho. E sou canceriana, sou voraz, adoro devorar pesquisa, devorar livros, devorar momentos. E acho que é isso. Legal, Jô. Só para falar, já que você disse, eu também sou canceriana, então de repente a gente tem até mais alguma coisa em comum. É isso mesmo. Queria agora que você contasse um pouquinho para mim sobre a sua pesquisa. Algo que você acha que te humaniza, já que a gente está dentro desse grupo de pesquisa que é o CPECA, que traz a pesquisa juntamente com a nossa prática, né? O que humaniza a sua pesquisa, Jô? Bom, que bom, Bianca, irmãs cancerianas, adoro. Bom, primeiramente, a minha pesquisa de mestrado lá atrás, ela surgiu muito com o suporte do CPECA, né? Então, o CPECA é esse grupo acolhedor, um grupo onde a gente pode experimentar, onde a gente pode apresentar, onde a gente pode escutar as pessoas. Então, assim, primeiramente eu queria deixar aqui o meu muito obrigada ao CPECA, a todas as pessoas envolvidas no CPECA que me ajudaram imensamente, não só no mestrado quanto no doutorado. Eu tenho um caso que eu gosto de contar que aconteceu no meu mestrado. Eu não sei se é pra eu vou falar um pouco desse caso e depois eu falo da minha pesquisa de doutorado. No mestrado, quando
quando eu tava naquela loucura me preparando para a qualificação, super ansiosa, preparando o material, criando a cena, né? Porque eu ia apresentar uma cena com uma máscara inteira, expressiva. E quando eu tava há 2 meses, talvez, 2 meses e meio da qualificação, naquela tensão, eis que eu faço um teste de gravidez e descubro que eu tô grávida, né? E aí eu falo, meu Deus, como que eu vou conseguir conciliar uma pesquisa de mestrado com uma primeira filha, né? Mas aí aconteceu algo muito legal, assim, é uma história que eu guardo sempre no meu coração, que é quando eu fui pro dia da minha banca de qualificação, eu estacionei o carro ali naquelas vagas perto do prédio ali onde é a EAD, que seria em uma daquelas salas da minha apresentação. E aí eu parei o carro, assim, e eu pensei, ai meu Deus, eu tô tão nervosa. E aí eu olhei pra baixo e vi a pontinha da minha barriga, eu tava grávida de 5 meses. E aí eu olhei pra baixo e vi que eu não tava sozinha, que eu tava com a minha filha. Então foi a primeira vez que eu tive a sensação real de que a minha filha era a minha companhia, né? Então foi a primeira vez que eu conversei com ela, né? E falei, Bela, mamãe tá aqui, mamãe tá nervosa, me ajuda nessa, vambora, vamos pra cima, vai dar tudo certo. Chorei conversando com ela, limpei as lágrimas, pus o figurino, coloquei a máscara da Lola e foi muito lindo. E aí no final da minha apresentação, antes da banca começar a falar, eu contei pra banca que eu tava grávida. E foi um momento muito lindo, assim. Então eu guardo com muito carinho essa primeira conversa que eu tive com a minha filha, que foi momentos antes da minha banca de qualificação do mestrado. Bom, e a minha pesquisa de doutorado, que eu começo esse ano, a pesquisa se chama Viagem para Dentro, o uso do nariz vermelho como percurso pedagógico e de autorreconhecimento. Nessa pesquisa, claro que tudo pode mudar, né? Porque a gente que trabalha com pesquisa, a gente sabe que tudo muda, né? Mas, assim, a ideia principal surgiu de fazer uma organização de todo o material pedagógico que eu venho trabalhando nos últimos anos na Casa 11. E não só isso, como ressaltar também o potencial de auto-reconhecimento da técnica da palhaçaria, que é algo que a gente vem falando muito na Casa 11, né? A pesquisa da palhaçaria, ela não é só um trabalho técnico de atriz e ator. Ela é também um caminho sem volta para dentro de você, né? Então, assim, a minha primeira formação é psicologia, né? O meu bacharelado é em psicologia. Então, é inevitável, eu não consigo olhar para a palhaçaria sem olhar também com a lente da psicologia. E eu tenho constatado que as pessoas passam por grandes descobertas e têm muitos insights ao longo da pesquisa, né? Nas aulas de palhaçaria. Então, eu quero falar sobre isso usando como referencial teórico, entre outras coisas, a psicanálise, né? Então, trazer alguns conceitos da psicanálise, como princípios dos mecanismos de defesa, para falar o quanto o estudo da palhaçaria pode ser algo transformador, transgressor e processo de elaboração. O quanto a gente pode elaborar muitas coisas nossas quando a gente coloca o nariz da palhaça e do palhaço. É mais ou menos isso. Ai, Jô, muito legal. Primeiro que essa sua primeira conversa com a sua filha já
já diz tudo, né? Eu acho que tem tudo a ver mesmo com o que a gente faz no CPECA, né? De humanizar realmente, trazer a nossa vida no geral para dentro da nossa pesquisa e saber que você já tem todo um caminho percorrido com a Casa 11 e agora a sua relação com a sua família interferir na sua pesquisa fica muito mágico da gente ouvir, da gente ler. Estou muito curiosa para acompanhar o processo do seu doutorado também. E agora eu queria perguntar o que você acha que a sua pesquisa influencia no seu fazer pedagógico? Já que a gente está falando que as duas coisas elas vão caminhar juntas e elas tendem a caminhar juntas, quando você virou a chave de pensar, agora eu vou fazer o doutorado, o que essa pesquisa influencia no seu fazer pedagógico ou o contrário? O que o seu fazer pedagógico pode influenciar na sua pesquisa? Nossa, que pergunta linda, uma pergunta que me faz pensar em várias coisas. Bianca, eu acho que tudo, porque assim, a partir do momento que eu decidi fazer o mestrado, eu não sabia que eu seria tão atravessada pela academia e assim, positivamente atravessada. Eu acho esse exercício da reflexão, do diálogo, da produção, né, de conteúdo, de textos, de artigos, tão próprio da academia, tão importante para a gente que trabalhamos na prática das artes, sabe? Eu me sinto uma artista muito melhor depois que eu comecei a pesquisar. E não que eu ache que todo mundo deveria pesquisar. Eu acho que cada um sabe qual é a sua xícara de chá, né? A minha xícara de chá tem bastante gosto de pesquisa. Porque assim, Bianca, o que acontece eu vou para a sala de aula, os meus cursos de palhaçaria, eles são 100% práticos, né? Os cursos presenciais. Os cursos online, não. Eu misturo um pouco a teoria com a prática. E aí, quando eu estou na sala de aula e eu começo a aplicar aqueles exercícios, eu tenho uma recepção corporal do que está acontecendo no espaço, né? Minha pele, o meu corpo está sentindo como que aqueles exercícios estão reverberando nas pessoas. Porém, quando eu trago isso para a pesquisa, eu começo a refletir sobre aqueles processos, né? Então, assim, a pesquisa, ela me ajuda a organizar o pensamento pedagógico por trás da minha prática pedagógica, sabe? Então, eu acho que a pesquisa, ela vem para eu conseguir dar nome aos bois. Se a minha pesquisa, o meu trabalho como professora fosse um rebanho, a minha pesquisa seria alguém que me ajudaria a falar, esse boi chama isso, esse boi chama aquilo, e esse boi chama sei lá o quê, entendeu? Então, assim, quando a gente vai fazendo na prática, muitas vezes a gente não para pensar sobre, né? E aí, quando a gente para pensar sobre na pesquisa, a gente entende que a gente tá criando possibilidades pedagógicas. Então, assim, eu me sinto muito feliz pelos dois caminhos, pelo ensino prático e pela pesquisa. Ah, legal. Eu acho que é exatamente isso, né? As coisas... É muito difícil a gente não associar uma coisa com a outra. E quando a gente leva a nossa prática para a pesquisa, a gente possibilita, então, de repente, esse fazer pedagógico passar adiante, né? Outra pessoa se apoiar no que a gente pensa, na forma como a gente vê essa estrutura que a gente leva para dentro da sala de aula, como arte educadores mesmo. Muito legal. A gente, Jô, nesse projeto do CPQS, a gente está fazendo essa associação à Semana de 22, né? Da Semana de Arte Moderna. A sua pesquisa, o seu fazer pedagógico, tem alguma relação? Você consegue fazer alguma relação com a Semana de 22, com a Semana de Arte Moderna? Olha, Bianca, eu consigo, porque eu acho que a Semana de Arte Moderna trouxe uma série de rupturas, né? Trouxe uma série de novas possibilidades, né? Para os fazeres artísticos, para os caminhos artísticos, né? Eu acho que quando a gente inicia um projeto de pesquisa, né? Antes mesmo da gente começar a pesquisa,
A gente inicia porque a gente se desafiou a propor algo que pra gente é algo novo, né? Porque é um novo caminho a ser trilhado, e também pode ser, e com certeza será, algo novo para o mundo também, né? Não que, assim, toda pesquisa vai mudar o mundo, mas sim, toda pesquisa vai mudar o mundo, porque toda pesquisa muda o mundo interno de quem a faz, né? Então, assim, o que eu vejo de propostas de novos caminhos dentro da minha pesquisa de doutorado justamente dialoga muito com o tema da Semana de Arte Moderna. Eu quero falar sobre a palhaçaria, sobre a sala de aula da palhaçaria brasileira, né? Porque a gente tem, geralmente, ensina-se a fazer palhaçaria de uma forma ainda muito europeia, né? Que nada tem a ver com a nossa forma brasileira, né? Então, ao longo dos anos, eu fui entendendo que essa pedagogia, como que eu posso dizer? Essa pedagogia que pressiona o aluno, que por vezes é um pouco mais dura e aperta o aluno, me parece cada vez mais distante da nossa cultura brasileira, que é uma cultura muito afetuosa, né? Que é uma cultura muito acolhedora, né? Então, assim como o Rafa de Barros, nosso colega aqui do CPECA, que na pesquisa dele de mestrado falou sobre isso, sobre essa pedagogia da palhaçaria, eu tenho interesse em ressaltar e falar sobre isso também, né? Quais são as possibilidades possíveis de pedagogia de palhaçaria? Não existe apenas uma, mas sim várias, né? E essa forma de ensinar a palhaçaria está muito ligada com a cultura onde estamos, né? Então, assim, eu não sei se isso é algo transgressor, mas eu acho que refletir sobre a pedagogia de palhaçaria brasileira é algo que pode ajudar algumas pessoas que estão ensinando a palhaçaria, né? Ju, tenho certeza. A gente está num momento muito de transição, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo e principalmente no ensino, né? A gente agora está com o ensino híbrido, algumas coisas vão continuar, algumas coisas vão mudar muito. Para o teatro foi um momento muito difícil e de repente essas pesquisas que vêm agora olhando para essas novas possibilidades de se fazer teatro, de se fazer pedagogia, a gente vai estar num lugar de vanguarda, né? A gente ainda está criando novas teorias e novas formas tanto de fazer teatro quanto de fazer pedagogia. E eu acho que a sua pesquisa tem muito disso também, como a pesquisa de todos os outros que têm participado do CPECA, buscando um novo jeito de falar o teatro, de fazer o teatro, de ensinar o teatro, diante de toda essa revolução e esse momento esse momento diferente que a gente está vivendo. Jo, muito obrigada. Se você quiser deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa, é um prazer imenso estar aqui com você, te ouvir, saber um pouco mais da sua pesquisa, viu? Muito obrigada. Bianca, obrigada a você, foi muito gostoso estar aqui. Novamente eu queria agradecer a todas e todos envolvidos nesse projeto do CPCast. Eu acho que é um projeto muito legal, que as pessoas podem conhecer pesquisadores, novos pesquisadores, refletir sobre os seus campos de atuação. Então eu só tenho a te agradecer, foi muito legal bater esse papo com você. Jo, muito obrigada então por falar sobre a sua pesquisa, falar sobre você. Agora tem um pessoal aqui na nossa sala acompanhando e eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta e a gente vai abrir para o pessoal fazer perguntas. Então. Oi, Jo, eu queria fazer uma pergunta. Você falou da descoberta da palhaçaria de um movimento para dentro, né? Como se fosse um esburacar de si mesmo. E aí eu queria entender, da descoberta da palhaçaria na sua vida, ela se reflete mais, você percebe que ela se reflete mais fortemente na sua prática pedagógica ou na sua vida cotidiana? O quanto que ela vaza para dentro da sua casa, nas suas relações afetivas e familiares?
você percebeu um movimento diferente nas suas relações, entende? Entendo. Oi, Miriam, obrigada pela pergunta. Sim. O nariz vermelho me mudou toda, de dentro para fora e de fora para dentro. A começar que eu arranjei marido por causa da palhaçaria. Eu conheci o meu marido em um curso de palhaçaria da Beth Dorgan, onde éramos alunos. E pronto, e aí a gente começou a trabalhar juntos, começamos a namorar, e aí hoje em dia somos uma família de 4 pessoas. Mas eu acho que isso que você está perguntando é algo muito interessante, porque é algo que eu falo muito na sala de aula. Uma vez que você escolhe ser palhaça ou palhaço, é um caminho sem volta. Por quê? Isso muda toda a sua perspectiva de vida. Porque quando você está em cena, você está buscando o riso, né? E muitas vezes para você fazer o riso, você ri junto, né? Ou seja, para você fazer palhaçaria, você tem que colocar o óculos da comédia, né? Que é essa lente de olhar para as coisas, olhar nas coisas, enxergar nas coisas as potências cômicas. E aí, como que você não faz isso na sua vida real, quando você tá sem maquiagem e sem nariz? Para mim, é praticamente impossível. Então, a palhaçaria me dá algo muito potente e transformador, que eu digo que parece muito com o que eu ganho na terapia, né? Que é essa capacidade de ressignificar as coisas. Então, às vezes, eu tô numa situação assim horrorosa, numa situação difícil, que eu tô assim pensando, meu Deus, como que eu vou resolver isso? E de repente eu começo a rir. Porque eu enxergo daquele grande problema um grande presente para a palhaça, né? Porque se eu tivesse em cena, o problema seria a solução da minha cena, porque a gente sabe que em uma cena cômica a gente precisa ter problemas, né, para serem resolvidos. A palhaça entra em cena, ela precisa resolver problemas. Basicamente, essa é a premissa, né? Então, às vezes, quando eu me deparo com grandes problemas na vida, eu ativo esse meu lado palhaço, eu começo a rir. Eu falo, gente, olha essa situação que absurda, é tão boa, é tão ruim que é boa para uma cena de palhaça, sabe, assim? Agora, no nascimento da minha segunda filha, que é uma bebê que não dorme, muitas vezes eu e meu marido acordávamos de madrugada para tentar fazer a nenê voltar a dormir, porque estávamos morrendo de sono. E a gente estava muito irritado, com muito sono. De repente, a gente olhava para a cara um do outro e caía na gargalhada. Por quê? A gente estava ali vivendo fiasco, né? Tava vivendo a tragédia de não poder dormir. Isso é um pensamento cômico. Logo, esse pensamento cômico é pessoalmente muito transgressor. Então, sim, Miriam, eu sempre penso nisso. O quanto eu sou uma pessoa mais resiliente, mais bem-humorada depois que eu virei palhaça. A gente tá falando, então, foi a Miriam de Freitas, que também é uma colega nossa aqui do CPECA, que fez a pergunta pra Jo. Obrigada, então, Jo. Gente, muito obrigada por terem ouvido. Muito obrigada pelas meninas que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo. E em breve a gente vai ter mais uma entrevista, mais um CPCats aí para vocês. Um beijo, Jo. Um beijo para sua família. Um beijo para todos vocês. Obrigado, pessoal do CPECA. E a gente se encontra em breve, gente. Um grande beijo. Beijo, Bianca. Obrigada. Beijo para todo mundo. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais! Aqui a gente